Capítulo 35. Lições do passado. Era desígnio de Deus que, após o dilúvio, em cumprimento à ordem dada a Adão, os homens se espalhassem pela terra a fim de povoá-la e dominá-la. À medida, porém, que os descendentes de Noé cresceram em número, a apostasia começou a manifestar-se. Aqueles que desejavam lançar longe as restrições da lei de Deus decidiram separar-se dos adoradores de Jeová. Determinaram-se a manter sua comunidade unida em um corpo e a fundar uma monarquia que posteriormente chegasse a abarcar todo o mundo. Na planície de Sinear, resolveram construir uma cidade, e nela uma torre que se constituiria em maravilha ao mundo. Essa torre deveria ser tão alta que nenhum dilúvio atingiria seu topo, tão forte que coisa alguma fosse capaz de arrastá-la. Esperavam conseguir assim sua própria segurança, tornando-se independentes de Deus. Essa confederação nasceu da rebelião contra Deus. Os habitantes da planície de Sinear estabeleceram seu reino para exaltação própria, não para a glória de Deus. Se tivessem êxito, uma grande potência teria dominado, banindo a justiça e fundando uma nova religião. O mundo teria ficado desmoralizado. Teorias errôneas haveriam afastado as mentes de sua fidelidade aos estatutos divinos, e a lei de Jeová haveria sido ignorada e esquecida. Deus, porém, jamais deixa o mundo sem testemunhas suas. Havia naquele tempo homens que se humilharam diante de Deus e clamaram a Ele. Ó Deus, imploravam eles, interpõe-te entre a tua causa e os planos e métodos dos homens. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Gênesis 11, verso 5. Anjos foram enviados para arrasar com os propósitos dos edificadores. A torre atingira admirável altura, de modo que já era impossível aos operários do topo comunicarem-se diretamente com os que se encontravam na base. Assim, homens foram posicionados em diferentes pontos, cada um para receber e transmitir aos que se achavam logo a seguir na sequência os pedidos de materiais ou outras informações relacionadas com o trabalho. À medida que as mensagens assim passavam de uns para outros, a linguagem tornou-se confusa, de modo que se solicitavam materiais não necessários e as orientações recebidas eram muitas vezes o inverso das que haviam sido transmitidas. Seguiram-se confusão e desencanto. A obra paralisou por completo. Não mais se conseguiu cooperação ou harmonia. Os construtores ficaram atônitos, inteiramente incapazes de compreender o estranho desentendimento entre si próprios, e em ira e desapontamento censuraram-se mutuamente. Sua confusão terminou em briga e derramamento de sangue. Relâmpagos do céu arrebentaram a porção superior da torre, lançando-a ao solo. Os homens perceberam que existe um Deus que governa no céu e é capaz de confundir e multiplicar a confusão de modo a ensinar aos homens que eles são apenas homens. Deus tem suportado longamente a perversidade dos homens, dando-lhes ampla oportunidade de arrependimento. Ele identifica, porém, todos os seus artifícios para resistir à autoridade de sua justa e santa lei. Até esse tempo todos falavam a mesma linguagem, e depois os que conseguiam entender a linguagem de outros juntaram-se em grupos. Uns tomaram determinado caminho, outros algum diferente. Porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, verso 9. Em nossos dias o Senhor deseja que seu povo se disperse através da terra. Não devem estabelecer-se em colônias. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, verso 15. Quando os discípulos seguiram sua inclinação de permanecer em grande número em Jerusalém, foi permitido que a perseguição lhes sobreviesse, de modo que foram espalhados para todas as partes do mundo habitado. Durante anos, mensagens de advertência e súplica têm sido enviadas a nosso povo, insistindo para que se dirija ao grande campo de seara do Mestre e labute pela salvação das pessoas.
De testemunhos escritos em 1895 e 1899, transcrevo os seguintes parágrafos. Verdadeiros agentes missionários não se reunirão em colônias. O povo de Deus deve sentir-se como peregrinos e estrangeiros na terra. O investimento de grandes quantias de dinheiro em construções para levar avante a obra em um só lugar não faz parte da ordem do Senhor. Edifícios devem ser construídos em muitos lugares. Escolas e sanatórios devem ser estabelecidos em lugares onde hoje nada existe para representar a verdade. Esses projetos não devem ser constituídos com o objetivo de ganhar dinheiro, antes com o propósito de espalhar a verdade. Terrenos devem ser adquiridos a certa distância das cidades, onde possam ser edificadas escolas nas quais a juventude receberá instrução em áreas de agricultura e mecânica. Os princípios da verdade presente devem ser difundidos mais e mais. Existem alguns que estão raciocinando a partir de um ponto de vista equivocado. Pelo fato de ser mais conveniente ter o trabalho centralizado num só lugar, posicionam-se a favor de amontoar tudo nesse local. Grande mal é o resultado. Lugares que precisariam ser ajudados encontram-se destituídos. O que posso dizer ao nosso povo que o leve a seguir o curso de ação que será para o seu bem, presente e futuro? Não atenderão os que vivem em Battle Creek, a luz a eles concedida por Deus? Não haverão eles de negar o eu, tomar a cruz e seguir a Jesus? Não atenderão eles o chamado de seu líder para deixar Battle Creek e construir em outros lugares? Não se dirigirão eles aos lugares escuros da terra, a fim de contar a história do amor de Cristo, confiando que Deus lhes outorgará o sucesso? Não é plano de Deus que o nosso povo se amontoe em Battle Creek. Jesus diz: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Mateus 21, verso 28. Afastem-se dos lugares em que não são necessários. Ergam o estandarte da verdade em cidades e vilas que ainda não escutaram a mensagem. Preparem o caminho para a minha volta. Os que se encontram nos caminhos e valados precisam ouvir o chamado. O Senhor tornará o deserto um lugar sagrado à medida que seu povo, repleto do espírito missionário, se ponha a edificar centros para a sua obra, estabelecendo sanatórios onde os enfermos e aflitos possam receber cuidados e escolas onde a juventude seja educada nos caminhos corretos. Tem sido dito com insistência que existem grandes vantagens em operar tantas instituições em íntima conexão umas com as outras, que uma fortalecerá a outra, além de propiciarem ajuda aos que desejam obter educação e emprego. Isso está de acordo com os raciocínios humanos. Pode-se admitir que, de um ponto de vista humano, muitas vantagens sejam obtidas ao se acumular tantas responsabilidades em Battle Creek. Tal visão, entretanto, precisa ser expandida. A despeito de frequentes conselhos em sentido contrário, os homens continuam a fazer planos para a centralização do poder, para juntar muitos interesses sob um controle único. Esta obra foi primeiramente iniciada nos escritórios da Review and Herald. As coisas inclinaram-se primeiro numa direção, depois noutra. Foi o inimigo de nossa obra quem lançou o apelo para a consolidação da obra de publicações sob um só poder controlador em Battle Creek. Ganhou então simpatizantes a ideia de que a obra médico-missionária teria grande avanço se todas as nossas instituições médicas e outras atividades médico-missionárias fossem reunidas sob o controle da Associação Médico-Missionária de Battle Creek. Foi-me dito que eu precisaria erguer a voz em advertência contra essas ideias. Não devemos estar sob o controle de homens que são incapazes de controlar a si próprios e que não estão dispostos a submeter-se a Deus. Não devemos ser guiados por homens que desejam que sua palavra seja o poder controlador. O desejo de exercer controle tem sido muito marcante, e Deus tem enviado advertência após advertência, proibindo confederações e consolidações.
Advertiu-nos contra nos unirmos para dar cumprimento a certos acordos que seriam apresentados por homens que se esforçam para controlar os movimentos de seus irmãos. Centro Educacional. O Senhor não está satisfeito com alguns arranjos que vêm sendo realizados em Battle Creek. Declarou ele que outros lugares foram privados da luz e das vantagens que se tem centralizado e multiplicado em Battle Creek. Não agrada a Deus que nossa juventude proveniente de todas as partes do país seja convocada a Battle Creek a fim de trabalhar no sanatório e para receber sua educação. Permitindo isso, estamos sendo culpados de roubar dos campos necessitados frequentemente seus mais preciosos tesouros. Por intermédio da luz concedida nos testemunhos, o Senhor tem indicado não ser seu desejo que os jovens deixem as escolas e sanatórios de seus lugares de origem para serem educados em Battle Creek. Ele nos orientou a remover o colégio deste lugar. Isso foi feito, mas as instituições remanescentes fracassaram em realizar o plano, compartilhando com outros lugares as vantagens ainda centralizadas em Battle Creek. O Senhor manifestou seu desprazer ao permitir que os principais edifícios dessas instituições fossem destruídos pelo fogo. A despeito das claras evidências da providência do Senhor, através desses incêndios devastadores, alguns dentre nós não hesitaram em afirmar que tais edifícios foram destruídos porque os homens vinham declarando coisas numa linha de pensamento que o Senhor não poderia aprovar. Os homens se têm afastado de princípios corretos para a promulgação dos quais essas instituições foram construídas. Eles falharam em realizar a própria obra que Deus ordenou que fosse realizada, de modo a preparar um povo para edificar os antigos lugares desertos e a permanecer nas rupturas, de acordo com o capítulo 58 de Isaías. Nessa passagem, a obra que necessitamos realizar está claramente definida como sendo uma obra médico-missionária. Tal obra deve ser empreendida em todos os lugares. Deus possui uma vinha. Deseja Ele que ela seja trabalhada de modo não egoísta. Nenhuma de suas partes deve ser negligenciada. As porções que menos atenção têm recebido são as que precisam dos missionários mais notáveis para que realizem a obra retratada pelo Espírito Santo através de Isaías. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Isaías 58, versos 6 e de 10 a 12. Em consideração a seu próprio nome, Deus não permitirá que os obstinados e independentes levem avante seus não santificados planos. Ele os visitará na perversidade de suas ações. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Isaías 57, 21. Ainda assim, em seus juízos, o Senhor exercerá misericórdia. Ele declara: porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei. Porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria e as almas que eu fiz. Pela iniquidade da sua avareza me indignei e os feri. Escondi-me e indignei-me, mas rebeldes seguiram o caminho do seu coração. Eu vejo os seus caminhos e os sararei. Também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações e aos seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios. Paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Isaías 57, de 16 a 19. O espírito do meu povo cairia diante de mim, diz o Senhor, se eu fosse lidar com eles de acordo com a sua perversidade.
Não seriam capazes de suportar meu desprazer e minha ira. Tenho visto os caminhos perversos de todos os pecadores. Aquele que se arrepender e praticar as obras da justiça, eu o converterei e sararei e restaurarei ao meu favor. Concernente àqueles que foram enganados e levados a desviar-se por homens não consagrados, diz o Senhor: suas atividades não têm estado de acordo com a minha vontade. Ainda assim, por amor à justiça de minha própria causa, por amor à verdade, sararei todo aquele que honrar o meu nome. Todos os penitentes de Israel verão a minha salvação. Eu, o Senhor, governo, e encherei de louvor e ações de graças os corações dos de perto e dos de longe, até mesmo do penitente de Israel que tem guardado os meus caminhos. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, verso 15.